Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, semana que vem, dia 31 de outubro de 2020, num sábado, é uma data extremamente importante para a história da igreja. Talvez, quando eu falo 31 de outubro, o primeiro pensamento que você tem é Halloween. O que Halloween tem a ver com a história da igreja? De fato, meus irmãos, não tem nada a ver. Mas no dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero fixava suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E isso foi um marco na história da igreja. A partir desse momento, nós podemos falar que surgiu o que ficou conhecido na história como a Reforma Protestante. Lutero foi um homem usado por Deus para despertar a igreja e trazer a centralidade do evangelho de volta à igreja. Isso porque a igreja havia se desviado do que a escritura dizia acerca da nossa salvação e tantas outras coisas. Lutero, nesse marco histórico, tinha a intenção de reformar a igreja, não dividi-la. Porém, suas ideias não foram aceitas pela igreja da época e, portanto, iniciou-se o movimento de reforma protestante. Esse movimento que é gigantesco, que envolveu diversos países, diversos pensadores, mas que tem como marco inicial a fixação das 95 teses. Obviamente que meu objetivo não é destrinchar toda essa história para você hoje, mas é importante que você saiba um pouco sobre a nossa origem. Nós fazemos parte da igreja protestante, isso porque nós protestamos contra aquilo que a igreja da época ensinava. Foi isso que Lutero fez ao fixar as 95 teses. E através dessa atitude de Lutero se desencadeou todo esse movimento de igrejas protestantes. Nós que viemos numa tradição batista, nós fomos originados no século XVII, no século seguinte, depois do que Lutero fez na Reforma da Inglaterra. Nós viemos desse movimento. Então, isso é fundamental para a nossa história como igreja e isso é muito importante para o nosso futuro, pois quando nós olhamos para o nosso passado, nós podemos evitar os erros que lá foram cometidos no nosso futuro. Por isso que é importante a igreja conhecer a sua história, conhecer a sua origem e aprender com aqueles que foram extremamente usados por Deus para que nós pudéssemos estar onde nós estamos hoje. E uma forma de nós resumirmos todo esse movimento que é grandioso e muito rico em conhecimento, em livros, em pensadores, em homens importantes, é nós tentarmos entender o que esse movimento trouxe, qual foi a reforma proposta por eles, o que estava acontecendo na igreja da época que se fez necessário uma reforma, qual foi a intenção de Lutero. Como eu disse, a intenção dele não era dividir, porém suas ideias não foram aceitas e a consequência disso foi então a divisão entre protestantes e a igreja de Roma permaneceu. A grande ideia que esses pensadores trouxeram foi trazer a autoridade da escritura de volta às suas igrejas. Isso porque a igreja da época ela tinha autoridade tanto quanto a Bíblia, ou seja, a igreja ficava em pé de igualdade com a Bíblia. E Lutero, junto com outros reformadores, falaram não, a Escritura é autoridade sobre a igreja. A igreja não tem autoridade, quem tem autoridade é a Escritura. E em segundo lugar, o que eles protestaram, o que eles questionaram, era a questão da justificação, ou seja, a nossa salvação, a maneira como nós somos salvos. A igreja da época dizia que era necessário que nós aceitássemos a Cristo e a isso fosse acrescentado boas obras para que nós pudéssemos ser salvos. Até mesmo a venda de indulgências da época era uma prática não aceita pelos pensadores, pois a venda de indulgências era uma forma das pessoas adquirirem perdão, comprarem sua salvação de certa forma. E então os pensadores da Reforma trouxeram para o centro de suas igrejas o pensamento da justificação pela fé. Essa doutrina que é fundamental na origem da igreja. Jesus nos ensinou a justificação pela fé. O Antigo Testamento falava desse tipo de justificação. E o ensino apostólico,
e as primeiras igrejas cresceram sobre o ensino da justificação pela fé. Acontece que com o passar dos anos, a igreja foi crescendo, novas ideias foram surgindo e a igreja se perdeu do foco. Abandonou o ensino apostólico. A igreja passou a ser autoridade, assim como a Escritura. A igreja passou a ensinar uma salvação diferente daquela que os apóstolos e que Jesus Cristo haviam ensinado. E, portanto, Lutero, indignado com tudo isso, questionando, estudando, percebeu que a nossa justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E essa é a grande doutrina por trás de toda a reforma. Como eu disse, é um movimento grandioso, com muitos pensadores, com muitas histórias, com várias divisões e países diferentes que aconteceram de forma diferente. Mas o que une toda a história da Reforma Protestante é a doutrina da justificação pela fé. É a doutrina que diz que nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. E isso é fundamental para nós nos dias de hoje, meus irmãos. Nós precisamos entender e compreender e ter sempre em nossas mentes essa doutrina, a justificação pela fé. Meu objetivo com esse sermão não é fazer um relato histórico da Reforma, mas meu objetivo é relembrar você da justificação pela fé, essa doutrina que foi central no movimento da Reforma e essa doutrina que é fundamental para a nossa existência como igreja. Alguns teólogos vão dizer que a justificação pela fé é a doutrina que mantém a igreja de pé ou a igreja cai. Ou seja, sem a justificação pela fé não existe uma igreja verdadeira, é isso que eles vão ensinar. E talvez você não esteja muito acostumado com esses termos, justificação pela fé. Mas meu objetivo é destrinchar isso com você e nós compreendermos juntos o que a Bíblia nos ensina sobre a justificação pela fé. É importante nós nos lembrarmos do que aconteceu com Martinho Lutero. Como eu disse, ele era um monge, ele dedicou a sua vida ao estudo das Escrituras. E em determinado momento, Lutero, estudando o livro de Romanos, ele se depara com o capítulo 1, versículo 17, onde diz que a justiça de Deus se revela pelo meio da fé e o justo viverá por fé. Isso intrigou muito Lutero. Lutero sempre se questionou como que Deus pode ser justo e mesmo assim justificar pecadores. Lutero sempre teve essa crise. Nos diz alguns relatos que Lutero era encontrado algumas vezes no seu quarto, no monastério onde ele vivia, desmaiado, porque ele se açoitava tentando se punir por conta dos seus pecados. Ele se achava indigno de Deus e por isso ele tentava de alguma forma alcançar o favor de Deus. Ele achava que ele precisava ter mérito suficiente para que Deus o salvasse. E estudando a carta aos Romanos, estudando a carta aos Gálatas, Lutero chegou à compreensão da justificação pela fé. Ele entendeu que nós somos salvos, nós somos justificados não pelas obras da lei, nós não somos justificados ou salvos por aquilo que nós podemos fazer para Deus, mas que nós somos salvos pelo que Deus já fez por nós. Essa foi a compreensão, isso abriu os olhos de Lutero e isso o motivou a escrever suas 95 teses, que eram 95 argumentos contra o desvio da igreja. Lutero acusava os desvios da igreja e por isso ele tinha a intenção de reformar a igreja de dentro. Porém, ao fixar as 95 teses, ele acabou causando toda essa reforma. Com certeza Lutero não tinha noção de todo o desdobramento que isso levaria. Até porque a sua intenção não era dividir, porém suas ideias não foram aceitas, ele foi excomungado da igreja, outros homens foram publicando as suas ideias, enfim, foram chegando a essa compreensão e anos depois surge o que ficou conhecido então como a Igreja Protestante, a igreja que protestou contra as ideias de Roma e é por isso que hoje nós fazemos parte do que a gente chama de igrejas protestantes, porque há 503 anos nós estamos protestando contra essas ideias erradas acerca da justificação da fé e tantos outros pensamentos. Para a gente entender então o que significa essa justificação pela fé, eu quero ler um texto com vocês em Romanos, capítulo de número 3, e nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 28. E nesse texto nós vamos ver então quem é o autor da justificação pela fé,
o que é o fundamento da justificação pela fé e o que é o instrumento da justificação pela fé. Eu pretendo explicar esses termos melhor para você e juntos nós chegarmos à compreensão dessa doutrina que foi tão importante no movimento da Reforma e que é fundamental para a nossa existência como igreja. Acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus, que diz o seguinte, versículo 23 do capítulo 3 de Romanos: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para o orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti por Tua palavra revelada a nós. Nós somos gratos a Ti pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus que nos trouxe o perdão dos pecados e nos trouxe uma nova vida. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo despertamento espiritual que o Senhor trouxe na Reforma Protestante. Obrigado pela vida desses homens que perderam suas cabeças para que hoje nós tivéssemos a Bíblia traduzida em nossa língua e tivéssemos compreensão do Teu Evangelho. Pedimos que o Senhor nos ajude a aprender com essa história. E nesse estudo, Pai, nessa pregação, nós pedimos a Tua graça para que a doutrina da justificação pela fé permaneça em nossas mentes, em nossos corações. Permaneça no centro de nossas igrejas, porque essa doutrina é o próprio Evangelho revelado. Nos ajude a permanecermos nesse pilar da igreja protestante, que é entendermos que o Senhor nos justifica pela fé somente, e isso tudo é graça Tua. Pedimos assim a Tua capacidade para compreendermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja nos edificando e que o Senhor seja glorificado nisso tudo. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, meu propósito então com esse texto é apresentar para vocês o autor da nossa justificação, o fundamento da nossa justificação e o instrumento da nossa justificação. Isso tudo porque essa foi a dúvida que Lutero tinha. Lutero se questionava como que Deus, sendo justo, sendo perfeito, sendo santo, pode justificar um pecador como eu e você sem comprometer a sua justiça, sem comprometer a sua santidade. Para Lutero isso não fazia sentido e de fato é muito complexo essa ideia. Como que Deus, sendo um Deus que detesta o mal, detesta o pecado, pode justificar pecadores como eu e você, pessoas que praticam o pecado? Como que Deus pode fazer isso e permanecer santo, permanecer justo, sem comprometer a sua essência? E era isso que pesava sobre Lutero. E é por isso que ele achava que de alguma forma ele tinha que compensar a Deus, que de alguma forma ele tinha que mostrar para Deus que ele era merecedor dessa justiça, que de alguma forma ele teria que provar para Deus através dos seus méritos que ele era bom e por isso Deus poderia perdoá-lo, poderia justificá-lo. Mas isso não foi o que deu certo na vida de Lutero. Ele tentou de tudo para de alguma forma tentar provar a sua justiça para Deus e não conseguiu. Como eu já disse na introdução, Lutero se chicoteava para tentar pagar pelos seus próprios pecados, para que ele pudesse de alguma forma mostrar para Deus que ele era bom, que ele estava longe do pecado, mas isso só pesava mais sobre a sua consciência. Quanto mais ele tentava alcançar méritos para alcançar o favor e a justiça de Deus, mais ele se sentia culpado, mais ele sofria. Até que um dia ele entendeu que nós somos justificados pela fé e não por nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus já fez. O texto que nós lemos é central nessa compreensão, pois aqui nós vemos Paulo explicando essa doutrina. Doutrina tão importante, como eu já lhe falei, que é a doutrina da justificação pela fé.
Esse termo, justificação, ele provém do meio legal, ele é um termo jurídico, né? Pessoas são justificadas diante da lei. Nós temos um juiz, nós temos um réu, esse réu ele recebe uma condenação e ele cumpre essa condenação e então ele é justificado, a sua dívida para com o Estado é perdoada. É basicamente isso que a Escritura está nos dizendo acerca de justificação. Nós temos um juiz que é Deus, nós temos os réus, que somos eu e você, pecadores, e nós temos a condenação, que é o nosso pecado. Nós somos condenados pelos nossos pecados. Isso é o que o juiz nos diz. Olha, vocês são culpados, vocês são pecadores. Por conta de Adão, todos vocês foram feitos pecadores. E essa é a condenação que nós recebemos. A condenação é uma morte eterna, é uma vida longe de Deus, é o inferno. Nós merecemos o inferno porque nós carregamos a culpa dos nossos pecados. Acontece que então Deus providenciou um meio de resolver isso, porque todos nós estamos condenados. Repara o que diz o versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A condenação de Deus é justa, pois todos nós somos pecadores, todos nós desagradamos a Deus com nossas atitudes e nossos pecados. E, portanto, estamos condenados. Nosso destino, a nossa condenação é o inferno porque nós desagradamos a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele providenciou a solução para isso tudo. E a pergunta permanece, como que Deus, sendo justo, como Deus sendo perfeito, sendo um Deus que detesta o pecado, pode perdoar pecadores como eu e você, sendo que nós não podemos oferecer nada de bom para Deus. Deus, então, nos dá a condenação. Nós somos culpados. Porém, Cristo Jesus carrega a nossa culpa na cruz. Deus providenciou um meio para resolver isso. Deus providenciou um fundamento, que é Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus morre na cruz, é como se ele dissesse para o juiz, olha, a culpa desses condenados vem sobre mim. Eu vou substituir eles. Eu vou carregar a culpa deles na cruz. E é isso que Jesus faz. E é por isso que nós podemos ser justificados. Porque não somos eu e você que compramos ou demonstramos a nossa capacidade de comprar a justificação. Mas Cristo nos justifica através da sua morte na cruz. Então a justa condenação de Deus, é justo Deus nos condenar, pois nós somos pecadores, recai sobre o Filho dele na cruz. Cristo Jesus é condenado no nosso lugar. É como se ele chegasse no tribunal e falasse, olha, eu vou carregar a culpa deles. E foi isso que ele fez. Ele carregou nossa culpa na cruz para que hoje eu e você pudéssemos ser justificados, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser aceitos por Deus, pudéssemos ser transformados em justos diante de Deus. Não porque nós fizemos algo para merecer, mas porque Deus sacrificou o Filho dele. E é dessa forma, então, que Deus permanece justo, justificando pecadores como eu e você. Porque alguém carregou a nossa culpa, alguém morreu em nosso lugar, alguém foi condenado em nosso lugar. E quando nós, pela fé, o instrumento, então, da justificação, cremos em Cristo Jesus, a justiça dele recai sobre nós. Não porque nós merecemos, mas porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse seria um resumo do que é a justificação. Mas vamos explorar no texto e compreender essas três palavras, né? O autor da nossa justificação, o fundamento da nossa justificação e o instrumento da nossa justificação. Espero que já tenha ficado claro para você, mas o autor da nossa justificação, portanto, é o próprio Deus. A justificação não é uma doutrina que surge de homens. A justificação não foi planejada por homens. A justificação foi planejada por Deus antes da criação do mundo. Deus planejou um meio de justificar pecadores como eu e você. Deus sabia que o homem iria desapontar, o homem ia pecar, e Deus providenciou um meio, Deus providenciou uma maneira de justificar pecadores. Deus, portanto, cria a justificação pela fé. Isso é um ato de Deus, não é um ato humano. Não somos nós que fizemos a justificação. É Deus que fez a justificação e é Ele que vem até nós através dela. É Ele que prepara um povo para ser justificado
pela graça dele. Deus, então, planejou tudo isso que nós chamamos de justificação pela fé. Ele veio ao nosso encontro para nos justificar. E é isso que a Bíblia relata, como eu até falei no sermão passado. A Bíblia nos relata como um Deus santo, poderoso, perfeito, se relaciona como pecadores como eu e você. A Bíblia é para nós um registro de como esse Deus vem ao nosso encontro na história para nos salvar, para nos justificar, para nos perdoar, para nos transformar. E não de como homens conseguiram agradar a Deus, mas é como Deus fez para se aproximar do seu povo, o que Deus está fazendo para formar um povo somente dele. Então, Deus é o autor da nossa justificação. Versículo 25, a quem Deus ofereceu, mostrando Deus oferecendo Jesus. No final do versículo 25, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, ou seja, se referindo ao período do Antigo Testamento, onde Cristo ainda não tinha morrido. Deus deixou de punir aqueles pecados porque ele iria punir todos os pecados em Cristo Jesus. E aqui é importante você entender essa palavra que aparece no versículo 25, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. O que significa um sacrifício propiciatório? Significa que Deus está irado contra o pecado. E a ira de Deus é justa. Deus é um Deus santo, perfeito. Deus não tolera o pecado. Deus está irado pelo pecado. E alguma coisa precisa acontecer para que essa ira seja apaziguada, para que essa ira seja satisfeita. E é aí que entra um sacrifício propiciatório. Um sacrifício propiciatório é um sacrifício para apaziguar, para acalmar a ira justa de Deus. E é por isso que Jesus foi oferecido como sacrifício propiciatório. Quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, a ira de Deus está recaindo sobre ele. A justa ira de Deus contra os nossos pecados recai sobre o Filho dele. E é por isso que precisava ser Cristo na cruz. Porque nós não teríamos condições de satisfazer essa ira de Deus. Por mais perfeita que seja a vida que você possa imaginar ter levado, não seria suficiente para satisfazer a ira de Deus. Por isso foi necessário que Cristo nascesse, Cristo vivesse e Cristo morresse. Ele é o próprio Deus encarnado. E é por isso que ele é um sacrifício propiciatório. Ele é um sacrifício que satisfez a justa ira de Deus. Ele é um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro sem mancha, sem mácula. Ele viveu uma vida perfeita para oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício que apaziguasse a justa ira de Deus. Um sacrifício que fosse satisfazer a justa ira de Deus contra pecadores como eu e você. É por isso que foi necessário que Cristo viesse. E é por isso que somente Ele pode nos salvar. Porque é Ele que carrega toda a culpa do nosso pecado. Por isso, Deus é o autor da justificação. Perceba nesse primeiro ponto que a justificação é algo que vem de Deus. Deus vem ao encontro do homem oferecendo a justificação. Deus preparou um plano para a justificação. Lembra semana passada quando nós encerramos o sermão em Ruth, eu falei para você que Deus tem colocado um plano em execução ao longo de toda a história. O plano de redenção e um sacrifício propiciatório estava dentro desse plano. É por isso que Cristo morre para satisfazer a ira de Deus e dessa forma nós termos a possibilidade de sermos salvos. Nós termos a possibilidade de sermos redimidos e fazermos parte desse povo. Tudo isso vem de Deus, é Deus que planejou esse plano e é Ele que está colocando esse plano em execução ao longo da história. Então, em primeiro lugar, o autor da justificação pela fé, Deus. Ele é o criador da justificação, Ele que pensou esse meio para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Em segundo lugar, eu quero ver com vocês o fundamento da nossa justificação. Ou seja, como que essa justificação é possível, como que nós podemos ser justificados, o que dá base para tudo isso, o que é o fundamento, o alicerce então da justificação. O autor é Deus e o fundamento é Cristo Jesus. Perceba no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. E então, Cristo é o fundamento.
Foi necessário que Cristo fosse oferecido como um sacrifício para que a justificação pudesse acontecer. Deus, na sua graça, sacrificou o seu Filho como um sacrifício propiciatório para que eu e você pudéssemos ser justificados. A justificação só é possível porque Cristo morreu. Cristo é o fundamento da nossa justificação. É Ele que permite que tudo isso aconteça. É o sacrifício dele que dá a base, que dá o alicerce para que a justificação aconteça. A justificação não seria possível se Cristo não morresse pelos nossos pecados. E é por isso que Cristo é tão precioso para nós. E aqui nós podemos perceber, ao mesmo tempo, como a cruz é algo horrível e, ao mesmo tempo, é algo de extrema bondade e graça. É algo horrível porque Deus está sacrificando o seu próprio Filho. Toda a ira de Deus está recaindo sobre o seu Filho. Mas é um ato de extrema graça, pois tudo isso foi feito por amor para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Muitas pessoas compreendem que Jesus morreu na cruz para pagar um preço ao diabo. Não existe nada mais errado do que isso. Cristo não pagou a Satanás a nossa salvação. Cristo estava sendo sacrificado pelo próprio Deus. Cristo estava satisfazendo a ira de Deus, e o diabo não tem nada a ver com isso. Cristo estava morrendo porque Deus quis que ele morresse, porque era a única forma de pecadores serem justificados. Era Cristo morrer pelos nossos pecados. Isso porque Cristo é o Deus homem, e é por isso que ele pôde oferecer um sacrifício que satisfazesse a ira de Deus, porque ele era ao mesmo tempo Deus e homem. Como Deus, ele era perfeito, e como homem, ele era o nosso representante diante de Deus. E é por isso que ele é o fundamento da nossa justificação. É ele que nos declara justo. É o sangue dele. Deus pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos justificados. O preço foi o sangue do Filho dele. Nós não fomos justificados por ouro, por prata ou por algo que nós podemos fazer, algo que nós podemos comprar. Nós podemos ser justificados pelo que Cristo fez por nós na cruz. Pelo sangue dele, pelo que ele sofreu na cruz, é que nós podemos ser justificados. Então, até aqui você compreendeu então que Deus é o autor da justificação, Cristo é o fundamento da justificação, é ele que permite que a justificação aconteça, é ele que torna a justificação possível, pois ele se ofereceu como um sacrifício propiciatório, ele se ofereceu no nosso lugar, ele se ofereceu para levar a nossa culpa. Lembre-se, Deus é o juiz, nós somos os condenados e Cristo levou a nossa culpa. Cristo nos substituiu na cruz para que a justiça dele recaísse sobre nós. E é dessa forma, então, que Deus pode permanecer justo, justificando um pecador. Perceba o que diz no versículo 26. Para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Dessa forma, Deus permanece justo ao justificar pecadores. Deus permanece justo ao oferecer o Filho dele como um sacrifício. Dessa forma, a justa ira dele é satisfeita e ele pode aceitar pecadores como eu e você. E é isso que diz o versículo 26. A justiça de Deus é demonstrada dessa forma. Ela é demonstrada no Evangelho, como Lutero leu no versículo 17 do capítulo 1. Ela é demonstrada, portanto, no sacrifício de Cristo. Porque quando Deus sacrifica o seu Filho, ele permanece justo, sua ira é satisfeita e ele pode perdoar, ele pode justificar pecadores por meio da fé. Porque alguém ofereceu um sacrifício perfeito. E ele ofereceu o sacrifício perfeito. Ele ofereceu o próprio Filho. E é isso que nos diz o versículo 26, para que ele seja justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo e ele justifica pecadores através do sacrifício do Filho dele. Então, nós vimos o autor da nossa justificação, nós vimos o fundamento da nossa justificação e, por fim, nós vamos ver o instrumento da nossa justificação. Acompanhe comigo o que diz ainda o final do versículo 26, e também justificador daquele que tem fé em Jesus, e versículo 27. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé.
28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé. Não há motivo de orgulho, não há outra maneira a não ser pela fé. É por isso que a fé é o instrumento da nossa justificação. O autor é aquele que permite a justificação. O fundamento é aquele que torna possível a justificação. E o instrumento é a forma como nós nos apropriamos dessa justificação. É a forma como nós recebemos a justificação. Pela fé, meus irmãos. Não existe nada que nós podemos fazer para sermos justificados a não ser termos fé. E aqui é muito importante que você se detenha a esse seguinte detalhe. Entenda que diz que nós somos justificados por meio da fé e não pela quantidade da nossa fé. Não é o quanto sua fé é boa que vai fazer com que Deus te aceite. Não, a nossa fé é em Cristo Jesus. A nossa fé é uma rocha, que é Cristo. E é por isso que é por meio da fé. É por meio da fé naquilo que Cristo já fez e não pelo que eu e você podemos fazer. Muita gente diz que a fé é um salto no escuro. Não, meus irmãos, a justificação pela fé não é um salto no escuro. É estar firmado no que Cristo Jesus fez por nós na cruz. É uma rocha. Ele é o meio, ele é o instrumento da nossa fé. É Cristo que se ofereceu. E é quando nós cremos nele, no que ele fez, que nós somos salvos. Por isso, não é a quantidade, não é a beleza da tua fé, mas é um instrumento. É Cristo, o meio da fé. Ele é o objeto da nossa fé. E quando nós descansamos nele, nós somos salvos. É isso que Paulo diz, se excluiu toda a possibilidade de orgulho. O homem não é salvo pelas obras da lei, o homem não é salvo pelo que ele faz para Deus. Ele é salvo pelo que Deus fez por ele na cruz. E é por isso que a nossa justificação é pela fé. E é por isso que essa doutrina é de extrema importância para a igreja. Por quê? Porque eu e você não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pelo que Deus já fez por nós na cruz. E era esse o pensamento que predominava na época de Lutero. As pessoas queriam alcançar o favor de Deus. O próprio Lutero é exemplo disso, né? Queriam de alguma forma comprar o seu direito de ser justificado. Queriam comprar o perdão dos seus pecados. E elas ficam angustiadas, querendo de alguma forma satisfazer a ira de Deus, de alguma forma comprar esse favor. E a graça de Deus nos ensina que nós não somos salvos por isso. A graça de Deus nos ensina que nós somos justificados somente pela fé. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E isso é a obra da graça de Deus. Isso é o Evangelho. Isso é o que a Escritura nos ensina. Isso é o plano de redenção. É como um Deus perfeito, justo, perdoa pecadores. Como um Deus perfeito, justo e santo, aceita pecadores como eu e você. Ele aceita por meio da justificação pela fé. Portanto, eu e você somos salvos pela fé. E esse é um dos alicerces, esse é um dos pilares da igreja protestante. E essa é, portanto, uma doutrina que precisa estar constantemente em nossas mentes e em nossos corações, sendo ensinada em nossos evangelismos, em nossas pregações, em nossas casas, nas nossas leituras bíblicas. Nós precisamos nos lembrar sempre, meus irmãos, que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Deus fez por nós. É isso que nos torna justos diante de Deus. Lutero vai dizer que nós somos justos e pecadores. Nós continuamos pecando, você sabe disso, mas nós já fomos perdoados. Nós já fomos declarados justos diante de Deus por conta da justificação pela fé. E aqui é importante que eu faça uma ressalva. Existem duas coisas fundamentais na Escritura. Uma é a justificação e a outra é a santificação. Justificação é diferente de santificação. A justificação é um ato exclusivo de Deus, como nós vimos no texto de hoje. Ele é o autor da justificação. E, portanto, no momento em que você crê em Cristo Jesus, que você se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus, você está justificado diante de Deus. Isso é um ato exclusivo de Deus. E a partir desse momento, inaugura-se um processo na sua vida, um processo chamado santificação. E a santificação é um processo
de esculpir o caráter de Cristo em nós, de nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. E isso vai acontecer até o final das nossas vidas. E é por isso que nós somos justos e pecadores. Nós somos justos porque a justificação é um ato, e nós somos pecadores porque nós estamos sendo santificados por Deus. Então, essa é a doutrina da justificação pela fé. É sob essa doutrina que a igreja protestante cresce e se espalha pelo mundo. É sobre essa doutrina que os apóstolos pregavam, é sobre essa doutrina que nós lemos em Romanos 3. E é essa doutrina que resume todo o pensamento da reforma protestante. Com certeza, existiram outras contribuições fundamentais, existiram outros desdobramentos de outros ensinos que estavam errados. Mas creio eu que o que pode unificar todo o pensamento da reforma é o resgate da justificação pela fé. Era trazer para os púlpitos a autoridade da Escritura e a justificação pela fé. Mostrar para o povo que eles não eram salvos pelo que eles pagavam para a igreja, pelo que eles poderiam oferecer para Deus, mas era o que Deus tinha oferecido a eles que poderia lhes salvar. E é por isso que a justificação é pela fé. Então, recapitulando, nós vimos hoje o autor da nossa justificação, Deus, nós vimos o fundamento da nossa justificação, Cristo Jesus, e nós vimos um instrumento, ou seja, a maneira como nós recebemos a justificação, a fé. E não é a nossa quantidade de fé, mas é a fé em Cristo Jesus. E Ele é o próprio instrumento, Ele é o que permite a fé nele para nos salvar. Uma maneira de você compreender talvez isso melhor, imagine um mendigo, mendigando, né? Ele está diante de alguém ali que vai lhe dar um pão. O que o mendigo faz? Ele só estende a mão. Ele não fez nada para merecer aquele pão. Ele nem se sente merecedor daquele pão. Ele simplesmente estende a mão para receber algo. Isso é o que nós fazemos com a justificação pela fé. Nós estendemos a mão para receber aquilo que Deus providenciou para nós na cruz. É isso que é o instrumento da fé. É o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Deus já fez por nós. E Deus ofereceu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Meus irmãos, essa é a maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina deveria aquecer os nossos corações, deveria nos empolgar e deveria nos levar a pregar isso às outras pessoas. Não estou dizendo que você vai precisar construir todo um sermão explicando tudo isso que nós vimos hoje, mas eu estou lembrando você que nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Deus fez por nós na cruz. É isso que nós anunciamos, é esse que é o chamado do Evangelho. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Estão cansados do quê? Cansados de tentarem alcançar a sua própria salvação, de tentarem serem pessoas boas diante de Deus. A justificação pela fé, o Evangelho vai dizer, venha do jeito que estás, porque é eu que perdoo vocês, é eu que transformo. E obviamente, depois do encontro com Cristo, há transformação, há mudança de vida. Mas nós somos aceitos, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Deus já fez por nós. E essa é, meus irmãos, a diferença entre Evangelho e religião. Religião diz, eu faço, Deus me aceita. O Evangelho diz, Deus me aceita, e por isso eu faço. E é aí que nós precisamos sempre ter em mente a justificação pela fé. Como vocês devem ter percebido, a justificação pela fé é a obra do Evangelho. Deus me aceita, por isso eu faço. E por que é tão importante nós nos lembrarmos disso? Em primeiro lugar, porque semana que vem, como eu disse para você, nós comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante. 503 anos que nós estamos protestando e ensinando a justificação pela fé. E é isso que nós vamos continuar fazendo, pois foram isso que os nossos pais nos ensinaram, foi isso que a história da igreja nos ensina. É isso que faz parte de ser uma igreja protestante. É isso que faz parte de viver no meio evangélico, é ensinar a justificação pela fé. Então eu espero que isso aqueça seu coração e lembre você da graça do nosso Deus. Em segundo lugar, a importância disso é porque nos nossos dias é urgentemente necessário que as pessoas conheçam essa doutrina. Nós temos pessoas dentro de nossas igrejas evangélicas que não entenderam que elas são salvas pela fé. Elas acham que elas são salvas pelas boas obras, acham que são salvas pelo que elas fazem para Deus. E dessa forma elas se relacionam com Deus. Elas acham que de alguma forma precisam comprar o favor de Deus, que elas precisam ser boas para Deus.
Não, meus irmãos, não é dessa forma que nós somos salvos. Nós somos salvos pelo que Deus já fez por nós. Isso é a mensagem do Evangelho. E nossos irmãos em nossas igrejas precisam trazer de volta essa memória, precisam compreender a justificação pela fé. Entender que a nossa relação com Deus se dá com base no que Ele fez e não com base no que nós podemos fazer. Isso muda a forma de nós nos relacionarmos com Deus, pois nós passamos a enxergar a graça de Deus. E é essa graça que nós anunciamos. Então, em primeiro lugar, como eu disse, essa doutrina deve nos alegrar, deve nos tornar pessoas gratas e humildes, pois nós não fizemos nada para merecer. Deve nos empolgar a levar essa mensagem às pessoas, a salvação pela fé. E em segundo lugar, essa doutrina é urgente no nosso meio para que os crentes percebam que eles são salvos não pelo que eles fazem, mas pelo que Cristo fez por eles. E eu desafio você, se você hoje compreendeu a justificação pela fé, entendeu que você tem tentado alcançar a sua salvação com base nas tuas obras, com base naquilo que tu faz, eu te desafio a vir a Cristo Jesus. Hoje tu conheceu o autor da justificação, tu conheceu o fundamento da justificação e tu conheceu o instrumento da justificação. Que pela fé você possa vir a Cristo Jesus e provar da salvação que Ele te oferece, provar da justificação pela fé. Essa doutrina é libertadora, tira um peso das nossas costas, pois nós entendemos que somos salvos não com base no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com vocês, pedindo a graça para que essa doutrina nos empolgue e nos leve adiante anunciando as boas novas do Evangelho. Senhor, muito obrigado por Tua graça, muito obrigado por Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Muito obrigado, Pai, porque hoje nós podemos meditar um pouco sobre a justificação pela fé. Obrigado por tão grande plano de salvação que o Senhor providenciou para nós na cruz. Obrigado, Deus, pela beleza de Cristo. Muito obrigado pela beleza da cruz, que perdoa pecadores como eu e como meus irmãos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. E nós louvamos a Ti por isso. Nós pedimos a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, que a compreensão da justificação pela fé nos leve à humildade, nos leve a depender mais de Ti e nos leve a anunciar essa mensagem àqueles que estão perdidos. Nós pedimos a Tua graça para que as pessoas possam compreender que são salvas pela fé em Ti e não pelo que podem fazer. Pedimos a Tua graça, se alguém que assiste esse vídeo, alguém que vai estar presente no culto ouvindo essa pregação, entender, ó Pai, que ela não é salva pelo que ela faz, que ela possa vir a Cristo Jesus, que ela possa se arrepender de seus pecados e crer em Ti, pois é Tu que nos justifica, Deus. É Tu que nos justifica através do sacrifício de Cristo. E isso é maravilhoso demais para nós, pois nós não merecemos tamanho amor e misericórdia. Então, que esse ensino, ó Deus, seja presente em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa comunidade, para que pecadores possam chegar ao arrependimento e compreender o plano de redenção do Senhor ao longo da história. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês e que vocês possam celebrar, como igreja, os 503 anos da Reforma Protestante. Com certeza esse é um marco fundamental na história da igreja, na história da nossa própria igreja, como eu falei para vocês. E que nós possamos nos alegrar em Deus pela vida desses irmãos que foram usados por Deus. E ao olharmos para o que eles viveram, que eu e você não venhamos a cometer os mesmos erros nas próximas gerações. Que Deus abençoe e que lhe conceda uma excelente semana.